nesses encontros que a gente tem no Conselho, falado que há 2 anos atrás ninguém falava de patinete elétrico, né? Há 3 anos atrás ninguém falava de compartilhamento de carros, de aplicativo de veículos, né, de carros elétricos. Há 3 anos atrás eram questões muito longe do cotidiano das pessoas e que a gente trata disso muito constantemente no nosso dia a dia, várias vezes por dia. Isso vai acontecer, não só em Marília, isso está acontecendo, né, em todas as cidades que estão na ponta, na vanguarda dessas discussões, e Marília não vai escapar disso, né? Nós já temos os aplicativos, patinetes temos aí as pessoas comprando e usando, mas logo vamos ter as empresas que fazem isso. E isso tem que estar no plano diretor. Acho até que não tem que estar definido como um conceito lá dentro do plano diretor, mas o plano diretor tem que prever na sua dinâmica que constantemente isso muda. Quer dizer, depois de amanhã, no mês que vem, nós podemos ter outros modais que não estamos falando deles aqui agora, nós podemos ter outros modais que vão estar no dia a dia das pessoas, e o plano diretor daqui 1 mês e meio, quando esse novo modal aparecer, vai estar ultrapassado. Por quê? Porque não previu essa dinâmica, essa mudança rápida que está acontecendo e que vai continuar acontecendo de cada vez mais, de uma forma cada vez mais rápida. Em relação a essa apresentação, há dúvidas? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida em relação a isso que nós fizemos, esse apanhado, para que a gente possa... A dúvida que eu acabei conversando com a companheira, que eu tenho uma dúvida, não é dúvida, eu acho uma necessidade, é a discussão da metodologia. Você colocou agora que é passivo de discussão. Me questiona o seguinte: qual o palco de discussão? E eu vou dizer por quê. Quando você coloca que o plano rural pode substituir a discussão do plano diretor, a parte rural do plano diretor, eu diria que não. Por quê? Porque a lei é muito clara. A lei, as resoluções do Conselho das Cidades, várias resoluções, são muito claras sobre a questão da publicização junto com a população para essa discussão. O plano rural foi feito entre produtores rurais, sem nenhuma participação do restante da sociedade, não foi nem publicitado. E digo mais, ao mesmo tempo me preocupa o seguinte: diz que o plano está pronto, então é um complemento. Ora, esse primeiro que foi formado por comissões direcionado pelo Conselho e pela Prefeitura, não foi publicizado e nem aberto a participação da população. Então eu questiono, não estou questionando a boa vontade de nada, estou questionando o seguinte: será que nós, se tocarmos desse jeito, independente do TAC, com certeza, dependendo do promotor público, vai entender, será que essa questão da falta de publicização da discussão, que parece estar pronta, e a questão do plano rural, que não é um plano segundo as resoluções do Concidade, então é isso, quer dizer, eu acho que tem que ter um palco para discutir isso, junto com a sociedade civil, e não só com o Conselho e a Prefeitura. Entendo perfeitamente as colocações, né, e quais são os objetivos dela, né, de fazer com que essa representatividade e a participação popular seja cada vez mais intensa e se perpetue, né? Que isso não adianta nada, por exemplo, a gente falar: olha, está aqui o pacote que foi lá na Câmara de Leis aprovado, né? Mas que se isso não se perpetuar, não tiver longevidade, não for para frente, né? Concordo na maior parte do que foi colocado. Só, mais uma vez, esclarecendo, nós estamos num processo que vem desde 2015, né? Isso não foi publicizado na época? Pode até ser que não tenha sido, mas acho que nunca perdemos o momento de fazê-lo. Isso pode, acho que essa é uma tarefa não só do Conselho, mas é uma tarefa primordial do Conselho de Política Urbana e Habitação, que se faça essa publicidade, que se capacite, que se faça habilitações dessas populações que têm que ser ouvidas, inclusive das rurais, porque não existe rural urbano, existe o município de Marília, nós temos atividades diferentes, mas dentro do município de Marília, mas este espaço das audiências não é para o debate da metodologia. Ele pode acontecer, eu me proponho, inclusive, enquanto representante aqui do Poder Executivo e da área do Poder Executivo que trata dessas questões, me coloco à disposição para participar, inclusive, dessa discussão.
mas não nesse espaço. Esse espaço está determinado, de certa forma, aí, não digo engessado, porque, como você disse, o Ministério Público vai ter bons olhos se nós tivermos que mudar. A metodologia, sim, os prazos, não sei, porque a gente já estava com eles desde 2016 atrasados, né? Isso, e para se chegar ao TAC que se chegou com esses prazos, agora respondendo a quem perguntou em relação aos prazos, né? Para se chegar a esses prazos, já foi uma outra discussão que nós tivemos aí que estabelecer junto com o Ministério Público, junto com as secretarias que estavam envolvidas na Prefeitura, o jurídico da Prefeitura e o chefe do Executivo. Né? Para que, como eu disse, houve resistência para que o TAC fosse firmado. Não vou negar isso. Houve resistência. Né? E eu só consegui, e aí, fala assim, foi o Ministério Público que conseguiu que o TAC fosse assinado. Eu acho que foi um trabalho conjunto. Porque eu também acho que tive uma participação grande em convencer esses entes que achavam que não era necessário, que vamos partir aí para fazer a revisão sem necessidade do TAC. Eu disse, não, qual o problema de que haja um acordo dentro de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que também representa a população, né, na sua forma legal, para que fosse firmado o TAC com prazos estabelecidos. E os prazos foram até, eu acho, né, do que nós conseguimos fazer, generosos, poderia dizer que não, vamos fazer uma audiência pública em cima do que temos, abre um outro prazo para a proposta e vamos para a Casa de Leis. E na verdade conseguimos que fosse no modelo que foi estabelecido lá em 2006, um em cada zona da cidade, com mais uma quinta que não estava prevista, foi uma conquista também, dentro do TAC, né? E esse TAC prevê multas diárias, se a gente extrapolar os prazos. E aí sim, foi aberto até um prazo extremamente generoso, mas previsto em lei, para o Conselho se manifestar em relação a esse produto do que vier a ser a revisão. Para que aí vá para o Conselho trazer de novo essas sugestões, esses anseios da população. Os prazos, só para deixar bem claro aqui, os prazos que foram firmados. O TAC foi firmado esse mês com o Ministério Público, com datas estabelecidas de 4 audiências, setembro, outubro, novembro e dezembro. A quinta audiência deveria acontecer antes de enviar para a Câmara. Eu propus que fosse, então, 2 audiências em dezembro, a da Zona Sul no começo de dezembro, e ainda dentro de dezembro a última audiência com os distritos em 2 partes, com os distritos, vamos dizer, chamar assim, na parte da manhã, os distritos, e depois, na sequência, a audiência final com todas as outras audiências, encaminhando ainda no mês de dezembro, começo de janeiro, para o Conselho, que terá o prazo de 60 dias para se manifestar, e nós devolvermos, já encaminhando para a Casa de Leis, para apreciação dos vereadores, da plenária da Câmara dos Vereadores. E onde vai ser, de novo, é um outro espaço. Nós estamos falando aqui do espaço do Poder Executivo. Nós vamos ter lá, lógico, os prazos, as comissões, as discussões que vão acontecer, né? Também eu tenho certeza que os vereadores vão estar abertos aí a essas discussões todas e anseios da população, sugestões e propostas para ser colocado. Presidente da Câmara. Eu acho legal de discutir isso em audiência pública também. Só complementando. Boa tarde, gente. Meu nome é Carlos, eu sou membro da MATRA, Marinha Transparente. Com relação à colocação do secretário, eu gostaria de dizer o seguinte: na verdade, esse TAC foi celebrado no bojo de um inquérito civil público. Ou seja, não foi simplesmente uma atitude da Prefeitura, nenhum beneplácito, nenhuma concessão. Na verdade, a Prefeitura foi compelida a assinar ou não o TAC, sob pena de... Ou não, sob pena de, uma vez não assinado o TAC, o inquérito civil público teria seguimento. Ou seja, o inquérito civil público está paralisado até que se cumpra o TAC. Se porventura esse TAC não seja observado, o inquérito civil público terá seguimento. Então é isso que eu gostaria de dizer. Agora, antes de mais nada, outra coisa. Com relação às audiências públicas, o Ministério Público, entendendo, conhecendo a cidade, conhecendo a legislação, ele jamais ia admitir que um debate de tal envergadura fosse feito apenas de uma audiência. Isso porque a cidade prevê audiências públicas e um processo muito democrático e muito participativo para a realização da revisão desse tipo
e para a construção de uma legislação dessa envergadura que é o plano diretor do município. Muito obrigado. Perfeito, e é exatamente a intenção do poder público, né? do executivo, da Secretaria de Planejamento Urbano, que seja feito da forma mais democrática possível, exatamente de encontro ao que nós ansiamos. Eu acho que nós podemos... Antônio Augusto Ambrosio, nosso querido Tato vice-prefeito, Gilberto Molinos, Bianca Ferreira, Luiz Henrique Santos Pimentel, Lúcia Francisco dos Santos Andrade, Tatiane Dutra, Josiane Golino, Mark Ticklenberg, Fábio Bertasso, Ivani Borges de Queiroz, José Aparecido Rossato, Adriano Carvalho e Sônia de Moraes. Então, esses se inscreveram por e-mail, que responderam ao pedido e se inscreveram. Nós temos muito mais pessoas hoje e nós temos propostas. Algumas dessas fichas foram preenchidas na forma de inscrição, simplesmente. O princípio de planejamento urbano, que são consensos na literatura da área, não são tão descritos na Lei 480 de 2006, o que denuncia a sua idade. Alguns instrumentos que podem ordenar o interesse público imobiliário para o bem da cidade. Primeiro, outorga onerosa do direito de construir. Segundo, conjuntos residenciais populares em zonas limítrofes. Terceiro, adoção do princípio de mobilidade ativa com zoneamentos que facilitem deslocamentos a pé, de bicicleta ou transporte público. Quarto, incentivo ao comércio de bairro para que a renda gerada por quem ali mora fique naquela área. Verticalização ao quinto, verticalização de áreas de maior adensamento com oferta de serviços públicos maior. Sexto, IPTU progressivo com revisão programada de valor venal e com percentual maior de imposto em áreas condominiais. Sétimo, áreas de lazer em todas as regiões da cidade para que toda a população aproveite a cidade sem precisar depender de sua renda. Então, essas propostas que assim foram apresentadas, serão todas elas que aqui forem apresentadas, serão encaminhadas para que essa comissão, que faz parte da revisão, possa formatá-las no sentido de como é que eu coloco isso dentro dos artigos da lei. Em que artigo ou que parágrafo isso vai entrar? Artigo 1º, artigo 36º. No final das propostas lidas, nós vamos abrir, então, um espaço de 2 minutos para cada um dos inscritos. Quem não se inscreveu precisa se inscrever para falar. Antônio Augusto Ambrosio, Tato, né? Primeiro, mobilidade urbana na Zona Leste, adequação correta dos loteamentos abertos e fechados. Segundo, readequação no sentido das vias de trânsito. Terceiro, queremos saber por que não estão sendo seguidos o plano diretor existente. Quarto, queremos saber por que é executada conforme os editais. Como eu disse, esse é um espaço específico para apresentação de propostas do plano diretor, de revisão do plano diretor. Quer dizer, toda e qualquer outra questão que não seja voltada à revisão do plano diretor deve ser tratada nos fóruns competentes. Nós temos ouvidoria da prefeitura, temos corregedoria, temos aí os órgãos de imprensa, onde as reclamações podem ser apresentadas. Hoje, nesse espaço e nos próximos, nós vamos estar tratando de revisão do plano diretor. Guilherme Molinos. Acesso entre a Avenida Cascata e a área do aeroporto com previsão e adequação de mobilidade. Inaugurar parque de Tambés na mesma área de utilização da pista de Cooper para que a população possua um sistema de lazer integrado. Delimitação das áreas de parque de També e que interligará os bairros próximos ao aeroporto, sendo que a Fazenda Cascata não cumpre sua função social de propriedade, na verdade, negligenciando uma área que possui graves problemas de mobilidade com acessos muito reduzidos. Aí, para além dos parques, seria interessante a adoção de moradias próximas aos parques. Uma política ideal seria o SECAP Marisabel, enfim. Esses espaços, mais uma vez, os fóruns de apresentação de debates para o que a cidade é e o que ela poderia ser, eu acho que eles existem, né? E eles têm funcionado. Nas reuniões que a gente tem no Conselho, é pena que a Maria não está aí, mas tem outros membros aí que estão presentes, né? Eu sempre coloquei a Secretaria de Planejamento Urbano de portas abertas e à disposição para a discussão dessas e outras questões o tempo todo. É claro que a gente está num trabalho aí, num momento de revisar uma lei, mas essas discussões elas devem acontecer no dia a dia. Então, lá
Não sei como é que todo mundo vê isso, mas lá é um espaço democrático. A Secretaria de Planejamento Urbano está aberta a qualquer momento para que isso seja discutido. Qualquer munícipe cidadão, de dentro e de fora de Marília. Bianca Ferreira. Sugiro discussão sobre o início de notificações aos proprietários de terrenos e áreas que não estejam cumprindo sua função social, visto que isso atrapalha o desenvolvimento da cidade. A infraestrutura está se deteriorando em áreas já urbanizadas e muitos bairros antigos continuam com grande especulação imobiliária. É infundado pensar novas áreas de expansão, sendo que há muitos lotes já urbanizados que caem com preços abusivos de venda, deixando-os inacessíveis à parte da população. Ainda segundo o Estatuto da Cidade, o IPTU dessas áreas deve ser progressivo no tempo e deverá ser aplicada a alíquota máxima de 15% até que se cumpra a obrigação, sem direito à anistia, garantida a prerrogativa de desapropriação. Essas questões relativas a IPTU progressivo e outorga onerosa, elas já estão presentes no plano diretor. O que eu acho que talvez possa ser feito, e aí é uma sugestão minha, ainda não colocada na revisão, porque é uma questão pessoal minha, fica muito difícil depois no dia a dia, e de alguma forma gestor dessa área de política urbana, fazer isso, né? É fazer com que essas regulamentações já estejam presentes no bojo da lei, para que a gente não precise fazer a regulamentação. Aliás, é uma indicação do Estatuto da Cidade que isso aconteça. A gente não precise aí ter depois outras leis acessórias que façam a regulamentação desses artigos ou desses mecanismos, para que já dentro do bojo do plano diretor, eu vou deixar para comentar mais, porque eu tenho certeza que depois, quando for aberta a palavra, vai ter mais oportunidade para fazer isso, né? Tem muita coisa que acontece hoje dentro da discussão. O Manuel, que está aqui, que é o meu secretário adjunto, que é arquiteto também da área, que há muito tempo também trabalha na prefeitura, né? Nessa área, junto conosco lá no dia a dia, tentando Geralda, onde há uma pista de Cooper, cruzamento em cima do pontilhão da rua Nossa Senhora, sentido Cemitério das Orquídeas, sendo que é impossível realizar em horário de pico, congestionamento no trânsito, os motoristas precisam entrar na Amador Bueno e Maria Fernandes Cavalari. De novo, o projeto poderia oferecer à população uma área de convivência e lazer mais ativa, com novo paisagismo e incremento do turismo. Implantação de praça de alimentação e área de leitura, implantação de mais animais, construção de mais viveiros de árvores, que o objetivo principal para a nossa cidade de lazer aberto ao público, trazer mais visitantes para a cidade, agregar atividades culturais e por aí vai. Também gostaria de sugerir ciclovias que interliguem a cidade. Tem muita coisa também que está sendo desenvolvida, que as pessoas não sabem, mas enfim, vamos abrir depois para a discussão, né? Aí depois tem do Adriano Carvalho, alargamento da Brigadeiro Eduardo Gomes em suas extensões. Na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, pista de Cooper, recapeamento do piso e ampliação de estacionamento 45 graus até o Secap Aeroporto. Terceiro, urbanização de praça do bairro Altos da cidade com academia ao ar livre e recapeamento da rua Nuno Campos em sua pequena extensão, com sinalização de solo e privação de estacionamento nos dois sentidos. Podas de árvore. Toda árvore que margeia as vias de trânsito nessa região deve ser podadas acima da altura dos ônibus circulares ou caminhões baú, evitando assim acidentes e maior fluidez do trânsito. Quinto, haja visto a constante adequação da velocidade na capital paulista, proceder à implantação de velocidade mínima na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, exceto em locais, acredito que seja a velocidade máxima, né, não mínima. Velocidade máxima na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, exceto em locais, aeroportos, igrejas e aglomerados de pessoas. Observação: os veículos mais atuais oferecem maior segurança nas frenagens. Da Associação da Zona Norte, é isso? Eu vou só ler as propostas, depois nós vamos ter esse espaço aí, né? Associação dos Amigos e Moradores do Jardim Santa Antonieta, né? Então, loteamentos populares e loteamentos para implantação de novas empresas, né? Eu vou separar esses depois que eu estou lendo, porque na verdade já é uma inscrição para fala também, né? Então, os que estão inscritos, mas não são propostas, depois vão ter o espaço para estar falando. Valdemir Pimentel, representante do EAB, para fazer uma analogia sobre os usos em determinadas regiões, temos que ter um mapa dos mananciais para saber as regiões a serem estimuladas, mapas das infraestruturas versus adensamento. Acho que é isso, né? Da Mariana,
audiências deverão ser feitas nos finais de semana, ideal sábado, nos bairros, com divulgação de faixas e anúncios da TV. Como eu disse, nas próximas reuniões nós estamos abertos para esse tipo de evento ser realizado em, vamos chamar, horários mais facilitadores aí da presença das pessoas. Aí eu tenho algumas outras propostas, que são propostas que, na verdade, como eu disse, fazem uma leitura e uma crítica, mas não tem propostas, né? De qualquer forma, como vai ser aberta a fala às pessoas, é um texto, eu tenho aqui um texto, eu não sei de quem é esse texto, mas ele finaliza assim: será que ninguém do poder público visitou cidades como Sinop, Maringá, Ponta Grossa, Campo Grande? Eu não sei de quem é o texto, mas enfim, no final vai ser aberta a palavra, a gente pode, né, porque ele não apresenta uma proposta em si, mas fala de uma leitura da cidade. Agora, nesse espaço, aqui está aqui, você quer ficar com ela, deputados? Readequação do sentido das vias de trânsito, porque não está sendo seguido o plano diretor existente, ele está sendo seguido, tá? Ele pode estar desatualizado, mas ele está sendo seguido. Assim, Comissão de Direitos Imobiliários dos Advogados do Brasil, da OAB. Né? Então, de novo, é um texto que vai ser aberto a falar, acabou aqui. Essa equipe aqui, e eu fui questionar projetos irregulares e outros que levam anos para ser aprovado. Sabe por quê? Que o custo de um projeto aprovado nessa cidade é maior, o dobro do que Bauru, Ourinhos, Campinas, todos os lugares. É o dobro o projeto aprovado e às vezes mais do que o dobro. E por que não segue a lei 480? E quando a gente questiona sobre o loteamento, a gente é achingalhado, a gente, sabe, se existe uma lei que não pode ter condomínio fechado, a lei tem que, antes tem que ser o condomínio, ele tem que ser aprovado o loteamento para depois ser pedido para ser fechado. E o loteamento, ele estabelece que quando é fechado ele tem que ter 450 metros. Ele estabelece que não pode ter mais do que 3 ruas, ele não pode ser fechado. E aqui nós temos, por exemplo, Canaã, por exemplo, que é a maior beleza dessa cidade aqui, que a população mais humilde não pode, porque não tem uma rua em volta para você ver todo o vale lá. Então, por isso, quem quiser, os loteamentos que estão todos regulares, está com o meu assessor aí, que ele entrega para quem quiser, tem 20 ali. Tem 20 ali. E é que quando a gente questiona alguma coisa, a gente é sempre rebatido. E eu acho importante, porque agora eu sei que vocês são corretos, conheço vocês, e sei que vai dar andamento às proposituras que o plano decidir. Eu peço licença, eu tenho médico agora às 5h30, certo? Eu tenho que ir para lá, mas aqui está repleto de pessoas decentes e corretas e com planos. O plano é excelente. Agora, não se pode pegar uma avenida e mudar o trajetório dela para beneficiar 2 ex-prefeitos e fazendo curva em cima de curva para passar em frente em 2 loteamentos. Isso não pode acontecer num plano de empresas que têm interesse no desenvolvimento da cidade própria, né? E também nós repudiamos qualquer procedimento que não seja público, como assim determina a lei. Então, nós estaremos aqui sempre fazendo presente em todas as audiências e, ao mesmo tempo, como não fiscalizando, porque isso nos compete, mas sempre fazendo com que a lei seja cumprida, pelo menos dentro do que é necessário. E também nós ficamos à disposição, se for necessário, tanto a Secretaria como também as outras secretarias que forem necessárias para passar nessa. Eu sou o Jonathan Natalício, estou representando uma entidade específica, não. Inclusive nem moro na cidade, estou voltando à cidade, então seria interessante só defender alguns pontos aqui. Entendi a questão de resumir, acho super ok, e também a explicação sobre o TAC, tudo isso faz com que parte do que eu tenho escrito também não seja válido. Só queria destacar a questão de princípios que eu coloquei na proposta, que justificam as que você elencou, que eu coloquei, que é mobilidade ativa, na medida do possível, por meio de adensamento urbano maior, para que as pessoas façam todo o seu deslocamento a pé. A ONU recomenda um adensamento urbano de 250 habitantes por hectare. Marília tem 300 por quilômetro quadrado,
muito, e o desenvolvimento da cidade está se dando de forma a diminuir esse adensamento. E também faz com que a diminuição desse adensamento faz com que obrigue a prefeitura a investimentos futuros e gastos correntes futuros maiores, de posto de saúde, de escola, de transporte, tudo. E principalmente de saneamento básico, que é uma demanda, acho que é a mais urgente do município. Não vou usar o resto do meu tempo, só isso mesmo. Seu nome, Elisa, aos representantes de classe aqui. Sou Altair Vieira, presidente da Socianorte, Associação de Amigos e Moradores Jardim Santa Antonieta, cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, que tivemos hoje na Lapulta, justamente discutindo essa questão do bairro. Na verdade, secretário, a minha pergunta aqui, eu não vou fazer a pergunta, porque a minha região é norte, mas vim aqui para poder dar a minha parcela de colaboração para que nós possamos fazer desse instrumento, que é o plano diretor. Destacar aqui que desde 2006, ali na pessoa do Laerte, nós acompanhamos o plano Pimentel, o plano diretor da nossa cidade. O que a Socianorte quer é que se use esse instrumento para que se faça a justiça social. Haja visto, é o que diz o plano diretor, que ele está incumbido de fazer justiça social, para que o desenvolvimento, a qualidade de vida, a justiça chegue até os bairros. E a Socianorte vai estar aqui dando a sua colaboração, a sua participação. Fizemos parcerias com alunos que estão cursando meu secretário, cursando o curso de Arquitetura e Urbanismo das Universidades de Marília, para que junto com esses arquitetos nós possamos elaborar lá as nossas sugestões, para que nós possamos trazer de fato e de direito a nossa apresentação aqui aos nossos moradores da região norte. É uma região que já está lá com seus 30, 40 mil habitantes, e ela requer principalmente o olho clínico dos nossos administradores, e para que realmente esse plano diretor se faça justiça aos nossos moradores. Então, arquiteto aqui de Marília, pelo IAB, eu falei sobre algum questionamento sobre a gente fazer um mapeamento na cidade sobre os mananciais. Quando a gente fala de adensamento, e eu concordo aqui com o meu amigo, sobre as centralidades, e você adensar onde a gente já tem infraestrutura, né? Então, quando a gente fala isso, vamos adensar a Zona Norte. Aí não tem água, e aí por que não tem água? Porque não tem um mapa dos mananciais, e aí você vai adensar uma zona onde não era para adensar. Então, a minha sugestão é, dentro do plano diretor, antes de discutir um assunto, você ter um mapa das infraestruturas sobre os mananciais, onde tem água, onde não tem. Vai adensar a Zona Leste, mas tem infraestrutura? Então, esses corredores, avenidas, onde a gente pode ter corredores de ônibus, ciclovia, e estimular sobre a mobilidade urbana, a gente tem que adensar, né? Isso aí é o princípio de uma lógica onde a cidade de Marília está na nossa cara. Na hora que a gente fala sobre mobilidade urbana, a Sampaio Vidal poderia ter uma mão só, Santo Antônio ter uma mão só, as avenidas ter uma mão só. E aí a gente trabalhar as paralelas para você ajudar essa mobilidade urbana. E aí a gente já tem algumas infraestruturas lá. Então a minha colocação, olha que eu fiz, é sobre a densidade versus a infraestrutura. E aí, eu vejo assim um grande vazio. Você tem grandes avenidas e não tem prédio. Eu não entendo isso aí. Aí você pega, é lógico, existe os Itambés, e você limita, e eu também concordo com o TAP, e aí a gente faz os empreendimentos que a gente não tem acesso, porque a gente tem de maior valor, que é a natureza. Então você fecha todos os empreendimentos e a gente não tem acesso a isso aí. Então isso aí é a questão sobre a mobilidade urbana. Existe esse plano da mobilidade urbana também. Eu acho assim, boa sorte aí a vocês. E eu só gostaria de ver uma cidade um pouco melhor no futuro para os meus filhos. Pessoal, boa tarde. Então,
não é questão de proposta, não é questão de dúvida ainda quanto ao andamento, a logística aqui dos nossos debates, né? Eu estou tentando aqui, eu estou lembrando do trabalho que foi feito em 2006, foi totalmente diferente, né? Era outro meio de comunicação, outra estrutura, outras dificuldades. Mas a gente tinha uma coisa a favor, que era o tempo. E houve um debate muito intenso nas 4 regiões do centro da cidade, né? Então teve, para cada região, houve 3 audiências públicas. Uma para conhecer, para a gente apresentar, tinha um grupo técnico, apresentamos as propostas, em cima das propostas houve uma discussão, e aí sim foi para a sistematização do plano diretor. Aí, um parênteses aí, eu não fiz o plano diretor, eu só coordenei, ninguém fez, foi a comunidade que fez, né? Então, minha dúvida é o seguinte: cada pessoa que vem aqui faz uma proposta, então essa proposta tem que ser debatida, né? Não é que tem que ser colocada como uma coisa definitiva no plano diretor. Eu acho que deve. Então, minha pergunta: quando é que vai haver esse debate? Por exemplo, da Zona Leste, das propostas que vão acontecer, que o Executivo também tem as suas propostas, né? Vai haver essa discussão quando vai ser? Vai ser na reta final? Era só isso mesmo? Vai ser na reta final. Porque, Leite, como nós estamos tentando melhorar o imelhorável, porque o plano é difícil melhorar, nós precisamos atualizar ele, não melhorar. Em sintonia com o que a gente tem de mais dinâmico aí, vanguarda, o que a gente puder colocar. Agora, eu acho que a minha sugestão é que esse debate continue fora daqui. Né? Dentro das associações dos moradores, só continua o debate para, na reta final, chegar com a proposta. Na Zona Leste, minha proposta é essa, na Zona Oeste. Então, aí sim, aí fecha o plano, beleza? Foi exatamente. Você viu que eu fiz essa colocação para trazer essas coisas mais elaboradas e com mais afinidade democrática com a população. Nós vamos ter 4 meses de muito trabalho, se Deus quiser. Tá bom? Então,